Então, Fabiola, essa servidora pode ter, com esse depoimento, colocado a Michelle outra vez no alvo da investigação, porque tudo que o Bolsonaro fez foi tentar tirar a Michelle, sequer citou ela, mas a partir desse depoimento aqui é de se acreditar que a Polícia Federal vai ter que intimar a Michelle para explicar. Ué, você recebeu essa caixa, né, essa segunda caixa que tem o relógio, que ele é um pouco um valor inferior ao valor do conjunto do colar e dos brincos, mas ainda assim é um valor bastante expressivo, de quase R$1 milhão. Então a Michelle vai ter que explicar isso, e talvez esse depoimento, se realmente vier a acontecer, vai ser a primeira vez que a Michelle, de fato, seja colocada assim, no centro, né, porque no caso do Queiroz, por exemplo, o Ministério Público do Rio de Janeiro sempre tentou evitar de investigar a Michelle. Tudo que podia fugir da investigação da Michelle, eles fizeram. Ela não... inclusive foi informado, mais de uma vez, publicamente, que ela não era investigada, apesar de ter recebido dinheiro do Queiroz. Então, em todas as investigações, de algum jeito, onde a Michelle apareceu, ela acabava conseguindo sair. Esse depoimento dessa servidora pode fazer com que ela tenha que, pela primeira vez, prestar esclarecimentos diretos para a Polícia Federal sobre a participação dela nesse episódio aqui, em que, né, a família Bolsonaro tentou se apropriar de joias valiosas que seriam presentes para o Estado brasileiro, que essa é uma outra informação que o Estadão traz. Quando eles tentaram ficar com essas joias no final do ano passado, elas já eram do acervo do Estado, sabe? Então, tem muita explicação para dar a Michelle Bolsonaro. Dessa forma, Michelle Bolsonaro se torna receptadora de produto roubado da União, né? Confirmando esse testemunho, né? A Michelle se torna receptadora de produto roubado, né? Porque aí, na prática, é isso o que a família Bolsonaro fez com as joias. Um presente desse tamanho não é presente, é patrimônio da União. Eles sabiam disso, eles tentaram embolsar esses valores. Daí, depois que a Michelle foi colocada nos holofotes por conta dos colares, todo mundo disse, não era a Michelle, o pessoal se enganou, tudo isso mais. E aí, por quê? Porque o Bolsonaro e a família, principalmente o Bolsonaro, estava tentando preservar, inclusive porque Michelle ele não vê simplesmente como a esposa dele também, mas ele também vê como um ativo político, né? A família Bolsonaro, ela é um mesmo animal político de várias cabeças, né? Tem 3 filhos, agora tem um quarto, Jair Renan também, que se mete nos lobbies, né? Por Brasília, tem Jair Messias, tem Michelle, é tudo o mesmo animal político, né? Fazendo rachadinha, desviando joia, acobertando os crimes, e por aí vai. Né, fazendo fake news e por aí vai. Então, o que acontece? A gente tem que dar em cima disso, Fabiola, um salve, né, muito obrigado aos servidores públicos da União que acabam cumprindo o seu dever. Neste caso das joias, nós temos 2, né, pelo menos 2 exemplos. Temos aqueles dos servidores da Receita Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, que retiveram a caixa com joias no valor de 16,5 milhões, disseram não para o ministro Bento Albuquerque, depois disseram não para os militares que o Bolsonaro mandou de avião para buscarem as joias, e falou, nananina, não vai sair daqui porque isso aqui é irregular. E agora a servidora, que mesmo diante de uma figura poderosa como Michelle Bolsonaro, vai lá e conta a verdade, fala, eu entreguei as joias para a primeira-dama. Se ela for dizer agora que não sabia de nada, Michelle vai ter que fazer um exame de visão e de tato, porque ela pegou a caixa, ela viu o que era, ela vai dizer que não sabia? Sabia e ficou em silêncio. Mas isso vem a reforçar que Michelle Bolsonaro é cúmplice de Jair nesse escândalo. E a gente nem sabe como é que está o andamento dessas investigações, né, o Sakamoto? Se falava antes até de uma CPI das joias, mas parece que a CPI das joias não vai sair, né? Não tá mais se falando sobre isso, né, o Sakamoto? O governo está mais preocupado com a CPMI do 8 de janeiro, né? Agora, particularmente, Fabiola, eu não acho que precise de CPI para tudo neste país. O pessoal gosta de tascar uma CPI, é claro, porque dá uma visibilidade gigantesca para o pessoal do Congresso, mas você não precisa de CPI. E isso é caso de polícia.
né? Esse caso das joias é caso de polícia, e considerando que Jair Messias Bolsonaro e Michele Bolsonaro não tem foro privilegiado, é caso de justiça, de polícia e de foro comum, né? Primeira instância, tudo isso mais. E vamos ver como é que isso vai se desenvolver, vai se desenrolar, né? Só que eu não acho que precisa ser CPI, não, Fabiola. Eu acho que precisa de polícia. E eu acho que a polícia e o Ministério Público podem, inclusive, investigar as ramificações políticas disso. Porque, vamos ser sinceros, 3 pacotes de joias milionárias não é presente. É suborno, não é propina. Espero absolutamente nada positivo dessa CPMI. Esse discurso, é claro, o bolsonarismo ele é muito bom nessa construção de narrativa. Então, o que acontece? O discurso deles é basicamente o seguinte: eles querem ignorar todo o processo que fomentou e fermentou o golpe e dizer que aquilo não tem relação nenhuma com o golpe. Ou seja, o fato de Jair Bolsonaro ter dito que as urnas eletrônicas eram uma fraude, o fato de Jair Bolsonaro ter dito que o TSE estava mancomunado com o Lula, o fato de Jair Bolsonaro ter dito que Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes eram canalhas, criminosos e tudo isso mais, o fato dele ter dito que no Brasil um ato como o 6 de janeiro, o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos, seria muito pior, o ato dele ter armado seus apoiadores e depois ter dito para eles para que fizessem o que fosse necessário em defesa daquela visão dele estreita de democracia, o fato dele ter fomentado, né, a ira dos seus seguidores, né, ele ficava em silêncio, mas via redes sociais, Bolsonaro TV e todos os outros elementos tocados pelo Carluxo, aquilo ia se fermentando atos golpistas e ao longo de meses, né, na pós-eleição, o fato dele ter, junto com o Anderson Torres e o Silvinei Vasquez da Polícia Rodoviária Federal, travado a ida de eleitores lulistas para a eleição e depois os seus seguidores terem dito que os lulistas não sabiam votar e deveriam ser impedidos de votar. Então, ou seja, tudo aquilo caminhou para o golpe de 8 de janeiro. Tudo aquilo levou o golpe de 8 de janeiro. O que os bolsonaristas, neste momento, com tudo, fazem? Eles querem dizer que tudo isso aqui não tem nada a ver com isso aqui. Ou seja, que causa não tem a ver com efeito. De você ter contato com Covid não deixa você doente, né? Ou seja, eles estão querendo implementar uma espécie de cloroquina política exatamente para tirar o deles da reta. O problema é que causa leva efeito. Isso desde o início dos tempos. Você tem ação e reação. Não fica apenas nas leis de Newton, mas também está nas relações sociais e nas relações humanas. Vão tentar usar a CPMI para combater isso, para evitar isso. E pode ser que eles consigam junto a uma parte da população. Só que, na minha opinião, isso não vai mudar a linha de investigação e o curso de investigação da Polícia Federal e também qualquer decisão de Alexandre de Moraes. Pelo contrário, quanto mais a CPMI for ir para um lado ruim e perigoso, por outro lado, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal vai tentar reequilibrar. Qual